A ideia de que Deus nos aceita independentemente de qualquer coisa é um dos princípios mais profundos e transformadores do cristianismo. Essa verdade está enraizada na graça de Deus, que é o seu favor imerecido, oferecido a todos, independentemente de nossas falhas, fraquezas ou méritos. O amor e a aceitação de Deus não dependem de nossa perfeição ou de nossas ações, mas sim de sua natureza misericordiosa e de sua vontade de nos acolher como somos. A graça incondicional de Deus. Deus, em sua infinita graça, não exige que sejamos perfeitos ou que cumpramos uma lista de condições antes de nos aceitar. A salvação e o perdão de Deus são baseados na obra de Cristo na cruz, não em nossos esforços para sermos dignos. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, não os justos. Mateus 9:13. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, deixa claro que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas, ainda assim, todos são oferecidos o dom da graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. Romanos 3:24. Em outras palavras, nossa aceitação diante de Deus não depende de nossa perfeição, mas de nossa disposição em aceitar sua graça. 2. Deus ama todos incondicionalmente. A aceitação de Deus não é limitada a uma classe especial de pessoas ou àqueles que se consideram bons o suficiente. A Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todos que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. João 3,16. O amor de Deus é incondicional. Ele nos aceita como somos, sem exigir que mudemos antes. A transformação em nossas vidas é obra do Espírito Santo, e não um requisito para que sejamos aceitos por Ele. Jesus se relacionava com aqueles que a sociedade rejeitava, os pecadores, as mulheres marginalizadas, os doentes e até os cobradores de impostos. Ele não os rejeitava, mas os acolhia e os convidava a segui-lo. Isso mostra que a aceitação de Deus não está baseada em quem somos ou no que fizemos, mas em sua vontade de nos acolher com amor e misericórdia. 3. A parábola do filho pródigo. Lucas 15:11-32. Uma das parábolas mais emblemáticas sobre a aceitação de Deus é a parábola do filho pródigo, onde um filho pede a sua herança e a desperdiça em uma vida dissoluta. Quando ele se arrepende e decide voltar para casa, o pai o recebe de braços abertos, sem condená-lo, dizendo: "Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado." Lucas 15:24. O pai, que representa Deus, não faz exigências para que o filho se reconcilie com ele. Ele simplesmente o aceita de volta com muito amor e alegria. Essa parábola ilustra a aceitação de Deus, que nos acolhe independentemente de nossas falhas. 4. Aceitação não baseada em obras, mas em fé. Deus nos aceita pela fé em Jesus Cristo, não pelas nossas boas obras ou méritos. Efésios 2:8-9 nos ensina: "Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie." Isso significa que, independentemente do que fizemos no passado, Deus nos aceita por meio de nossa fé nele, não por nossas ações ou erros. Isso libera a pessoa da culpa e do peso da condenação, pois a aceitação de Deus não depende de sua perfeição, mas de sua bondade. 5. A aceitação de Deus não é condicional, mas transformadora. Embora Deus nos aceite como somos, isso não significa que Ele nos deixe na mesma condição. A aceitação de Deus é sempre acompanhada de uma transformação interna. Quando aceitamos o amor de Deus, Ele começa a mudar nossos corações e nossas vidas. O Espírito Santo trabalha em nós, transformando-nos à imagem de Cristo. A aceitação de Deus é o ponto de partida para uma nova vida, uma vida de arrependimento, crescimento espiritual e mudança interior. A aceitação de Deus não é uma autorização para viver em pecado, mas uma oportunidade para ser transformado e viver de acordo com seus planos para nós. 6. Exemplos bíblicos de aceitação de Deus. Zaqueu, Lucas 19:10. Zaqueu, um cobrador de impostos desonesto, foi aceito por Jesus mesmo antes de mudar suas atitudes. Jesus foi até a casa dele
Ao ser recebido, Zaqueu se arrependeu e decidiu dar metade de seus bens aos pobres e restituir 4 vezes o que havia roubado. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Lucas 19:9. A mulher adúltera. João 8:11. Quando a mulher foi trazida diante de Jesus, acusada de adultério, as pessoas queriam apedrejá-la. Jesus, então, disse àquele que dentre vós está sem pecado: atire a primeira pedra. Todos foram embora, e Jesus a perdoou, dizendo: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ele a aceitou, apesar de seu pecado, mas também a convidou a uma vida transformada. Conclusão: a aceitação de Deus é incondicional, amorosa e transformadora. Ele nos aceita como somos, sem precisar que sejamos perfeitos ou que cumpramos alguma exigência. Sua graça nos acolhe, e sua aceitação é um convite para uma nova vida, onde podemos ser transformados pelo seu amor. Em Cristo, não há mais condenação, e todos são chamados a vir a Ele, independentemente do passado, para encontrar perdão, restauração e um relacionamento eterno com Deus.